onde Deus coloca a herança do ser vivente. A palavra de Deus é o testamento que leva o homem à vontade do Senhor. Aquele que segue sua vida segundo a palavra de Deus caminha rumo à vida eterna. O Tabernáculo da Fé apresenta a partir de agora o Programa da Fé. De volta à palavra original, com a exposição da palavra do Senhor, através da voz amiga do pastor Samuel Nascimento. No ar, o Programa da Fé. De volta à palavra original. E eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Apocalipse capítulo 1, versos 10 e 11. Oliveira verdadeira. Ali foi enxertado
Palavra Original. Graça e paz vos sejam multiplicadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Ouvintes, nós temos no livro de Apocalipse, capítulo 2 e 3, 7 cartas enviadas, endereçadas às 7 igrejas que estavam na Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estas cartas, elas têm o mesmo motivo de todas as outras cartas. Por exemplo, São Paulo escreveu aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, aos Filipenses, aos Hebreus, a Timóteo, a Tito, a Filemão e assim por diante. Aquelas cartas são destinadas a todo povo cristão, isto é, a todas as igrejas. Assim também é as 7 cartas à igreja que estavam na Ásia. Por que Deus escolheu apenas aquelas 7? É porque a vida espiritual daquelas igrejas, elas iam se repetir na igreja durante a dispensação da igreja. Ou seja, aquelas cartas, além de denunciar a vida espiritual daquelas igrejas, ela já estava também denunciando a vida espiritual da igreja durante todo o seu período, daquele tempo até o nosso tempo. Nós temos algumas escrituras para mostrar que o que eu acabei de dizer é a verdade. No livro de Apocalipse 1, versículo 3, está escrito: Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, essas palavras são proféticas. E elas, embora enviadas àquelas igrejas, nós vamos ver que o seu significado é muito mais abrangente. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 e 13, está escrito: E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelo peito,
com um cinto de ouro. Agora vejam bem, cada castiçal daquele representa um tempo da igreja, isto é, uma era da igreja. E como prometido em Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus disse que estaria conosco. Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós vamos dar uma olhadinha agora no livro do profeta Zacarias. Zacarias, no seu capítulo 4. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como um homem que é despertado de seu sono. E disse-me: que vês? E eu disse: olho, e eis que vejo um castiçal de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Nós sabemos que a luz de cada lâmpada é produzida pelo fogo do altar, que acendeu de uma forma sobrenatural. E o que alimentava aquele fogo das lâmpadas era o azeite. O azeite é que mantinham acesas aquelas lâmpadas. O azeite representa o Espírito Santo. Cada lâmpada daquela representa uma era. Então vejamos, eram 7 castiçais. O Senhor Jesus no meio dos 7 castiçais, mostrando a sua presença durante as eras da igreja. E nós sabemos que a primeira lâmpada era acesa com o fogo do altar, e da primeira lâmpada para a segunda, ela era acesa com o fogo da primeira. A terceira com o fogo da segunda, até chegar à última lâmpada. Portanto, aquelas cartas enviadas às 7 igrejas são profecias que iam se desenrolar durante a plenitude dos gentios. Então aí vem a palavra, as 7 eras da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, nós temos, através da revelação da mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, as datas que começaram e que terminaram as eras. Por exemplo, a primeira era foi Éfeso, a segunda, Esmirna, a terceira, Pérgamo, a quarta, Tiatira, a quinta, Sardes, a sexta, Filadélfia e a sétima, Laodiceia. A era de Éfeso começou no ano 53 e durou
até o ano 170. O significado da palavra Éfeso é relaxado. O mensageiro foi Paulo. A segunda era, a era de Esmirna, significa amarga. Ela começou no ano 170 e foi até o ano 312. O mensageiro daquela era, Irineu. Pérgamo significa casamento. Ela começou no ano 312 e foi até o ano 606. O mensageiro daquela era foi Martinho. Tiatira, domínio feminino. Começou no ano 606 e foi até o ano de 1520. O mensageiro, Columba. Sardes significa aqueles que escaparam. Ela começou no ano de 1520 e foi até o ano de 1750. O mensageiro foi Lutero. Filadélfia significa amor de irmãos. Começou no ano de 1750 e foi até o ano de 1906. O mensageiro daquela era foi João Wesley. Laodiceia significa direito dos povos. Começou no ano de 1906 e o mensageiro desta era é William Marion Branham, o mensageiro do entardecer, o mensageiro da última era, o mensageiro de Apocalipse 10, versículo 7. Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Agora, por que falamos que nessas eras tinha um mensageiro? É simples. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, o próprio Senhor Jesus diz: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, para cada era tem um anjo, um mensageiro. Sim, senhores. Agora, como é que nós conhecemos tantas coisas de Apocalipse, já que é um livro enigmático, um livro de símbolos? É justamente porque estamos vivendo na última era. E se cada era teve um mensageiro, um anjo, na última era, o 7º anjo revelaria os mistérios de Deus que estavam escondidos do povo. Sim, o mensageiro da última era, ele teria 2 coisas para fazer: restaurar a nossa fé para a fé dos nossos pais apostólicos e revelar os segredos de Deus. Então hoje a Bíblia tem se tornado
uma nova Bíblia. Não que fizemos uma Bíblia nova, como muitos profetas falsos. A primeira coisa que eles fazem é dizer que a Bíblia está errada e que precisa de uma outra Bíblia. Não. Este mensageiro veio endossar as coisas que Pedro, que Paulo, que os apóstolos têm falado, tais como Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo, vindo do céu, anuncie outro evangelho que vá além do que eu já vos tenho anunciado, seja anátema. Primeira carta de Pedro 4, versículo 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Ainda, Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. E eu testifico a todo aquele que ouve e que lê as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Portanto, adiantando a próxima programação, o primeiro mensageiro, que foi Paulo, foi profeta. O último mensageiro, o William Branham, também é profeta. Eu sei que muitos que estão me ouvindo podem questionar e até já argumentar o que está em Lucas 16:16, que a lei e os profetas vieram até João e que não tem mais profetas para os nossos dias. Mas nós iremos provar dentro das Escrituras que o ministério profético, como operou no Velho Testamento, continua em vigência no Novo Testamento. E Deus tem nos enviado um profeta para precursar a sua segunda vinda. Cristo já está voltando. Nós vamos orar. Querido Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho até o trono de misericórdia apresentar cada ouvinte, cada irmão, cada irmã que nesse instante estão ao pé do rádio, do celular, ouvindo esta mensagem de estudo esclarecedora, meu Deus, mesmo sem tocar em cura, em libertação, mas é a tua palavra. E a tua palavra é o teu poder. O evangelho é o poder de Deus. Portanto, Pai, que os ouvintes sejam curados, que eles alcancem a libertação do vício, qualquer tipo de vício, e que o pai de família tenha, Pai, a porta de um emprego lhe esperando, em nome do Senhor Jesus Cristo.
e, acima disso tudo, que as mentes, os corações sejam revelados em nome do Senhor Jesus. Amém. Você acabou de ouvir Programa da Fé. De volta à palavra original. Entre em contato com o pastor Samuel Nascimento no número DDD 14 98130 4871 ou no WhatsApp DDD 14 99698 8613. Nos faça uma visita no Tabernáculo da Fé, Rua Rafael Serralvo, número 160, bairro Carajá 2, em Tupã. Cultos, terça-feira, às 19h30 e sábado às 19h30. E no domingo, escola dominical às 8h30 da manhã. Tabernáculo da Fé. De volta à palavra original. Volte a nos ouvir amanhã, neste mesmo horário. Com a fé no Filho de Deus. A fé que vence o mundo. Programa da Fé. De volta à palavra original. Um oferecimento da Igreja Tabernáculo da Fé.